Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, mais uma terça-feira e hoje nós vamos falar sobre como você tem interpretado a Bíblia. Já parou para pensar? Como é que você tem interpretado a palavra? Hoje existem muitas traduções, revista atualizada, revista e corrigida, mas mesmo assim ainda encontramos muitas palavras difíceis e algumas situações de difícil compreensão. Como é que você tem se deparado? Como é que você tem estudado? Existem formas mais complexas e outras formas mais simples. E eu quero conversar com você sobre isso hoje no nosso café devocional. Vem comigo. Bom, queridos, as pessoas às vezes me perguntam e dizem: "Não, pastor, qual Bíblia eu devo comprar? Qual é a melhor tradução?" Na verdade, Bíblia, todas elas são iguais, né? Mas as traduções, elas são diferentes. Então já vai uma dica para você. Eu recomendo, né, a utilização da Bíblia revista e atualizada. Ela tem uma melhor tradução, ela tem uma linguagem um pouco mais moderna. Bom, gente, mas vamos lá. Como é que eu posso interpretar a Bíblia? Porque mesmo tendo uma tradução revista e atualizada como a nossa, ainda assim nós nos deparamos com algumas situações difíceis de compreensão. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, um texto bem simples e que a gente vai aplicar esse texto nos nossos dias. Vamos lá, quero colocar para vocês aqui, ó. Abacuque 3, 17 e 18, diz assim, ó: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse é um texto, amém, de uma Bíblia revista e atualizada, mas mesmo sendo revista e mesmo sendo atualizada, a gente ainda se depara, né, com uma tradução fiel, né? E essa tradução fiel não se aplica aos nossos dias e nem à nossa cultura. Então, vamos fazer uma tradução, né, nossa, porque nós precisamos traduzir a Bíblia à luz da nossa realidade. Então, digamos aí, vamos lá o texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo? Olha, gente, ainda que não tenha feito sacolão da semana, que não tenha verdura, legume, né, e não tenha fruta, está dizendo, ainda que no meu congelador não tenha carne, ainda que a minha conta esteja no vermelho, meu cartão de crédito esteja estourado e eu esteja desempregado. Está tudo indo ruim financeiramente. Mas ainda assim, eu me alegro no Senhor. O que ele está dizendo? Que a nossa alegria em Deus não é por aquilo que Deus pode nos dar, financeiramente ou materialmente falando. Mas a nossa alegria no Senhor é por aquilo que Ele já nos deu. E o que Ele nos deu? Ele nos deu a vida eterna. Então a minha alegria no Senhor não está naquilo que eu possa conquistar nessa vida, mas a minha alegria, a sua alegria no Senhor deve estar naquilo que nós já conquistamos através do sangue de Jesus vertido na cruz. Amém, querido? Então, quando você vê um texto, é necessário que esse texto ele aplique à sua vida. Amém? Você procura, por mais que o pastor esteja lá pregando, né, usando os termos e o texto bíblico, né, você precisa trazer isso à luz da sua vida. Então, essa é uma forma, é uma das primeiras formas que nós aprendemos a interpretar a Bíblia de uma forma muito simples, porque existem outras traduções, por exemplo, como é que eu posso explicar a vocês? Existem outras formas, outras citações na Bíblia que é de difícil compreensão para os nossos dias e para a nossa mente ocidental. Vou dar um exemplo bem claro. A palavra de Deus fala sobre a pedra fundamental. Você já ouviu falar? A pedra fundamental? Então, o que é a pedra fundamental? Nós, pela nossa cultura, né, não conhecemos a pedra fundamental. Só passamos a conhecer a pedra fundamental e o que ela significa quando nós, né, temos o entendimento da cultura judaica. Na verdade, um entendimento de construção civil. É verdade, construção civil. Porque eram feitos, né, portais. Né? Já viu, né, quando você passa em alguma cidade que tem um portal? Né? Seja bem-vindo,
Arraial do Cabo, seja bem-vindo a Cabo Frio, seja bem-vindo, né, a alguma cidade aqui de Salvador e tem aquele portal bonito, seja bem-vindo a Gramado, né? Então, ou seja, quando você vai passando tem um portal. Repare que existem duas colunas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, duas colunas, né? E depois ali vem aquela parte que junta. Ou seja, isso lá na época de Jesus, né? Como é que isso era feito na época dos judeus? Isso era feito pedra sobre pedra. As construções de antigamente não era feito como as nossas construções. Eles faziam pedra sobre pedra. E como é que eles conseguiam levantar a coluna? Beleza, pedra sobre pedra. E agora como eles conseguiam fazer esse arco? Eles tinham pedras, né? E eles iam colocando aquelas pedras entalhadas uma na outra. E elas iam ficando uma na outra, uma na outra, uma na outra de um lado e uma na outra do outro lado. No final, né? Ou seja, no meio, quando as duas iam se encontrar, se coloca uma pedra que ela é em forma de triângulo. As outras pedras são forma de meio triângulo. Elas vão se encaixando, se encaixando. Mas a pedra do meio, ela é um formato de triângulo. E ela entra ali e ela traz o sustento. Ela pressiona tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. E isso faz com que o portal fique armado e fique de pé. Se a pedra fundamental ela for tirada, o que acontece com toda a estrutura? Ela rompe. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, né, é a nossa pedra, né, fundamental. Ou seja, porque Ele mantém a estrutura de pé. Se Ele for tirado, a estrutura rompe, a estrutura cai. Então, ou seja, jamais, se a gente não for buscar um conhecimento, né, dentro da cultura judaica, jamais a gente vai entender o que é uma pedra fundamental. Então, que você possa ter aprendido hoje. Assim também, esse texto de Abacuque 3:17, o versículo 18, a gente só pode aplicar na nossa vida, porque, olha, a gente não cria mais gado, né? A gente não vai colher nada no campo mais, a gente vai comprar no sacolão, não é verdade? A gente quer carne, a gente vai no açougue, né? Ou compra no mercado, mas com a interpretação da palavra para os nossos dias, né, a gente se aplica naquilo que a gente possa nos fazer falta. Então, ainda que não tenha açougue, ainda que não tenha sacolão, ainda que você não tenha feito mercado, ainda que seu cartão de crédito esteja estourado, ainda que a sua conta esteja no vermelho, ainda assim você deve, amém, se alegrar no Senhor. É o que Abacuque fala. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto, ou seja, me alegro, exalto, glorifico, adoro, digo que amo, né? Porque Ele é o Deus da minha salvação, ou seja, porque Ele já me salvou. Amém? Então essa é essa interpretação para você, que você possa aprender aí a interpretar um pouquinho a Bíblia em nome de Jesus. Vamos orar? Deus abençoe. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor, de terça-feira. Te agradecemos porque aprendemos hoje um pouquinho a interpretar a Tua palavra e aplicar ela para os nossos dias. Uma aplicação pessoal, Senhor, da Tua palavra para trazer entendimento, fortalecimento, para abençoar a nossa caminhada nos dias de hoje. Que o Senhor possa abençoar essa casa, essa família, que o Senhor possa trazer restauração, fortalecimento, avivamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa possa estar interpretando a Bíblia, aplicando para os seus dias e vivendo o milagre. Não é por aquilo que o Senhor possa fazer na nossa vida, mas tudo por aquilo que o Senhor já fez. Nós nos alegramos, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos salvou. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus pela tua vida mais uma vez. Amanhã estamos de volta para mais um Café Devocional. Deus abençoe. Até lá.